seduzir, me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir, testou, pois quem te prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. A igreja pode acompanhar com as palmas. Você tem a marca da promessa e nada pode apagar aquilo que está escrito. As palavras de Deus vão se cumprir na minha vida, na sua vida. Aleluia, irmão. Se tentam destruir, zombando da minha fé até tramam contra mim. Querem turlar os vossos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa que Ele te fez. E quem vai impedir? Se decidir, testou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se você pegar e olhar para você, você vai ver que você tem algo. E esse algo é a marca da promessa. Tudo que Ele disse para você, que foi escrito, que foi profetizado, irá se cumprir. Tudo é no tempo de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Essa é a palavra. Se você tem a marca, eu tenho a marca, não tenha medo. Tudo que está escrito irá se cumprir. Aleluia. Então você vai começar a declarar bem alto: eu tenho a marca da promessa. Repita aí comigo: eu tenho a marca da promessa. Mais uma vez: eu tenho a marca da... Só vocês. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir, testou, pois quem me prometeu Ele é fiel, fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez.
O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte mudará diante dos meus olhos. Levante suas mãos e diga: o meu Deus, o meu Deus. É Ele que está falando, querido. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Você pode aplaudir o Senhor? Quantos aqui estão buscando algo de Deus? Eu estou buscando algo de Deus. Eu tenho enchido as taças com oração e levado elas diante do Senhor com lágrimas, porque eu quero algo de Deus. E hoje Deus tem uma resposta para você que quer algo de Deus. O teu Deus nunca vai falhar. Continue enchendo as suas taças de orações, de canções, de súplicas, porque o nosso Deus não está com as suas mãos encolhidas para que não vá te alcançar. Os ouvidos dele não estão tapados para que você não seja ouvido. Ele está ouvindo o seu clamor. Amém? Você pode aplaudir, porque a promessa é dele, é viva. Lutamos com armas de fé. Cante isso comigo. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é o vencedor, nós o adoramos.
exaltamos, Deus. Tu és digno, Senhor, de toda adoração neste lugar. Te fazemos um trono de louvor nessa tarde. Continue adorando a Ele, exaltando o nome dEle nessa tarde. Ele quer te encher, Ele quer te envolver totalmente. Exalte, exalte. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu o louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Pegue suas mãos comigo e declare: Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Diga: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu. Diga: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Ele é exaltado sobre a terra e Ele é exaltado sobre os céus. Pega as suas mãos o mais alto que você puder, igreja. Se você exalta esse Deus poderoso, você vai fechar os teus olhos agora com o teu espírito. Você vai adorar ao Senhor, você vai declarar, por mais que a sua carne talvez não queira, mas você vai dizer: Ele é o Senhor, Ele tem a verdade, nele está o sim e o amém. Aleluia. Erga as suas mãos comigo, vamos declarar: Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado no céu. Se a igreja declara: Ele é o Senhor. Diga isso sobre a tua vida. Terra e céus, glorifica o nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Nós exaltamos, Senhor. Ele é exaltado.
Senhor, a honra, a Ti o domínio para sempre, para todo sempre, ainda com as mãos levantadas. Continue adorando a Ele, continue declarando palavras de adoração, palavras de amor a Ele. Ele está aqui nessa noite. Deus está tocando a sua vida nessa hora. Cante a Ele, cante. Cante a Ele, cante. Ah, Senhor. E o poder ao Rei. Oh, Jesus. Tu és digno, tu és digno. No seu coração agora, se você pode. O poder de Deus está nesse lugar, nessa noite. Ele quer tocar o seu coração. Ele quer mudar a sua história. Quanto mais você se abrir para Ele, mais Ele vai te tocar. Quanto mais você deixar Ele entrar, mais Ele vai te abraçar e te transformar. Espírito Santo, nós estamos sedentos por Ti. A nossa alma está desejosa pelo Seu banquete, Senhor. Vem, Senhor, nessa noite, saciar os corações que aqui estão. Corações que estão como terras secas, talvez. Corações que estão quebrantados, quebrados, moídos. Mas Tu és aquele que é especialista em transformar tragédias em triunfos. Tu és especialista em transformar a tristeza em alegria. Tu és especialista em trazer renovo aonde havia destruição. Fique à vontade entre nós, Espírito Santo. Fique à vontade entre nós.
Nós te bendizemos, nós te adoramos. Diga mais uma vez a Ele nessa canção: a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei. Glória a Deus. Dá um toque na mão do seu irmão e fala assim: você é vencedor. Você é vencedora. Graça e paz, amém? Pode se assentar. Aleluia. Quando a gente começa a adorar o Senhor, não dá vontade de parar, porque Ele nos envolve, o coração derrete. Mas o Senhor tem uma palavra para o seu coração também essa noite. Ele quer ministrar a você. Os nossos pastores, alguns líderes estavam ali em Ponta Grossa esse fim de semana, recebendo algo sobrenatural de Deus. 120 no mesmo lugar, o evento que eles estavam, e eles estão para chegar. Então eu vou começar a ministrar, mas a qualquer momento eu posso ser interrompido pela chegada deles, porque eles estão pegando fogo. Eles estão pegando fogo, eles estão incendiados e vão trazer tudo isso para nós também, amém? Mas enquanto isso, nós vamos aqui meditando na palavra do Senhor, aquilo que Deus tem falado conosco esses dias, sobre eliminando a escassez, destruindo o espírito de escassez das nossas vidas. E eu quero falar com você hoje uma palavra tremenda que Deus ministrou ao meu coração esses dias, quando eu estava lendo o livro de Jó. E pense num homem que passou por uma escassez violenta, um homem que teve um tempo difícil na vida dele. E eu quero falar com você, se você estiver anotando, o tema da minha ministração é: deve a sua recompensa encontrar sua aprovação? É uma pergunta. Deve a sua recompensa encontrar a sua aprovação? Baseada em Jó 34, 33. Eu quero ler com você. Se você está com a sua Bíblia, abra em Jó capítulo 34, versículo 33. Nós vamos andar bastante pelo livro de Jó hoje. Pega a Bíblia aí, crente. Cadê a sua Bíblia? Fala assim, ó, tá aqui, tá no meu celular, tá aí com você, amém? Jó 34, 33. Diz assim: acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te: escolhe tu e não eu? É uma pergunta que o profeta Eliú está fazendo aqui para Jó, quando ele estava questionando Jó, e ele disse: Jó, acaso deve Deus te recompensar segundo o que você quer ou não quer? E eu quero perguntar para você hoje: Deus deve te recompensar pelo que você quer e não quer? Medite comigo nisso. Quero falar um pouquinho com você sobre a história de Jó. Vamos lá em Jó capítulo 1, por favor.
Folheia a sua Bíblia em Jó capítulo 1. Olha a história de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então, Jó, aqui nós podemos ver nesses versículos que ele tinha uma vida estabilizada, ele tinha riquezas. Jó era famoso, não é? Jó era o mais rico. Ali a Bíblia fala, o maior daqueles homens de todos do Oriente. Os filhos de Jó eram felizes, comiam e bebiam, comiam do bom e do melhor. Ele se consagrava a Deus. Se você ler aqui, continuar lendo, olha só, o versículo 4 diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e davam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de seus filhos, pois dizia: talvez eles tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Pensa comigo, Jó tinha uma vida santa, não tinha? Jó era um homem que era um exemplo de homem de Deus. Ele tinha tudo, ele era abençoado, ele era próspero, ele tinha fama, ele era temente a Deus. Ele tinha os filhos que todos nós sonhamos em ter, filhos abençoados, filhos que estão debaixo da presença de Deus. Mas chegou um tempo na vida de Jó e que ele precisava entender que ele não era, mas Deus era na vida dele. E aí Deus o expôs à escassez. Deus o expôs ao adversário. Quem é o nosso adversário? Satanás, nosso inimigo. O adversário é propiciador da escassez. A Bíblia diz em João 10:10 o que? Que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E olha o que diz aqui, ó. Você está com a sua Bíblia aberta aí em João 1? Não fecha não, olha comigo. Versículo 6. Até o versículo 5 estava tudo bem. Jó santificando os filhos, pedindo perdão a Deus, maravilhoso, tudo perfeito. No versículo 6 diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veio o adversário. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? Ele respondeu ao Senhor e disse: venho de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor ainda a Satanás: observe o meu servo Jó, versículo 8, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: porventura Jó, de balde teme a Deus? Verdadeiramente teme a Deus? Acaso, versículo 10, acaso não o cercaste com tudo, e ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
Perceba comigo que o adversário, o acusador, ele começou aqui a dizer: está tudo bem ali, Senhor, está tudo bem com esse servo, porque ele tem tudo. Ele tem tudo que ele quer, ele tem o dinheiro que ele quer, ele tem fama, ele tem... Se ele piscar, se ele falar alguma coisa, alguém já traz para ele aqui na mão dele. E o diabo, ele está ao nosso redor. A Bíblia diz isso, que o diabo está ao nosso redor. E ele está querendo fazer isso. E talvez ele esteja fazendo isso na sua vida. Está colocando você em situações para que você possa provar que você teme a Deus. O adversário propõe que você só está feliz e pleno porque você não tem falta de nada. Tudo que você quer, você pode ter. Jó 1:9. Outra coisa que o adversário sempre vai querer fazer para te colocar em momentos de escassez é criar situações para te colocar contra Deus, pois o que ele quer é a sua destruição. Então veja comigo, naquele momento que Satanás chegou diante de Deus e disse: olha, esse homem só te adora, só te serve porque você dá tudo para ele. Você, tudo que ele pede, ele é abençoado, ele tem, ele faz, ele recebe. Mas tira isso dele para você ver se ele vai te adorar. Tira isso dele para ver se ele vai continuar te servindo. Quantos de nós passamos por essa prova também? Quantos de nós às vezes temos algumas coisas tiradas ou não atendidas por Deus, e a nossa fé às vezes titubeia, né? Olha lá o que o adversário propôs, capítulo 2, versículo 3 ao 6. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém na terra há semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Embora você, Satanás, me incitou contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que eu estou querendo te mostrar, irmãos, na palavra de hoje, é que Satanás, ele quer fazer com tudo, de tudo, para que você negue o Deus que você serve. Ele quer fazer de tudo para que você não vença a escassez, para que você não saia do lugar de dificuldade que você está. Por quê? Porque ele quer te destruir. Ele quer matar, roubar e destruir. A escassez e as dificuldades que Jó passou o fizeram entrar em conflito. E quantos de nós não entramos em conflito quando estamos diante de uma dificuldade, de uma necessidade financeira, de uma necessidade de saúde, de uma porta que não se abre? Quantos de nós? E Jó era tão temente a Deus, era tão fiel, mas ele começou a ficar em dúvida. E até a mulher, a esposa dele, disse para ele: por que você ainda persevera em sua integridade, Jó? Amaldiçoe Deus e morra. E os amigos de Jó tinham pena dele. Os amigos de Jó olhavam para ele, se compadeciam, choravam, faziam com que ele se sentisse realmente um coitado. Sabe quem são esses? São os afirmadores da derrota. Diga comigo: afirmadores da derrota. Sabe aquela pessoa que, em vez de vir até você e falar assim: não, irmão,
calma que vai passar, Deus está no controle. Chega em você e fala assim: nossa, que difícil mesmo, hein? Puxa, olha que pena de você, olha que dificuldade. Olha, eu vou sentar aqui e vou chorar junto com você, né? E às vezes vê você como um coitadinho, e os amigos de Jó viram ele ali e falavam: realmente, Jó, olha, está difícil para você, será que você vai conseguir? Esses são os afirmadores da derrota. Você já está lá destruído, você já está lá caído, vem alguém ainda para quê? Para te colocar mais para baixo. Mas hoje você vai entender que uma palavra sua vai eliminar esses afirmadores da derrota. E o que aconteceu foi o quê? Que Jó entrou em conflito. Ele começou a questionar Deus. Vamos lá para o capítulo 6, Jó capítulo 6. Jó capítulo 6. Deixa eu pegar a linguagem de hoje aqui, que é mais... Jó capítulo 6. Versículo 1. Então, em resposta, Jó disse: se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. E foi por isso que falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim, e o veneno entra na minha alma. Com seus ataques, Deus me tem enchido de terror. Versículo 5. O jumento fica feliz quando come capim, e o boi não reclama quando tem pasto. Mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Não tenho apetite para comer, tudo que como me faz mal. Jó começa a ver quão pequeno ele é, e aquilo que ele tinha dele mesmo começa a se esvair. Porque as pessoas começaram tanto a oprimir ele, a colocar ele para baixo, que ele começou a acreditar: realmente, eu sou isso mesmo, eu mereço isso, eu tenho que passar por isso. Dizia ele que Deus estava contra ele. E quantos de nós aceitamos essa mentira do diabo nas nossas vidas? Quando Satanás nos faz passar por situações e a gente pensa assim: Deus está me castigando, Deus está me condenando, Deus está pesando a mão sobre mim. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus é amor. Ele não vai te humilhar, te esmagar mais do que você já está esmagado. Deus vai te dar a mão e vai te levantar. Aleluia. Se tem pessoas do teu lado que estão te esmagando, que estão pisando, te humilhando, essas pessoas não são pessoas que Deus está colocando ao seu lado. Essas pessoas são pessoas afirmadoras da derrota, são acusadores. Vamos comigo lá em Jó 11, capítulo 11. Anda mais um pouco. Jó capítulo 11. Versículo 4. Olha o que os amigos de Jó disseram para ele. Você diz, Jó, que o seu modo de pensar está certo, e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe
ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistério na explicação das coisas. Assim você veria que Deus está castigando você, e ainda menos do que você merece. Olha o acusador aqui. Porque se você ler o livro de Jó, você vai ver que Jó, depois que ele se rebaixa, ele vê a pequenez, ele começa a murmurar, ele começa a reclamar com Deus, e ele começa a falar assim: Deus, como pode? Eu sempre fui limpo, eu sempre fui santo, eu sempre fui isso, aquilo, sempre ofertei, sempre dizimei, sempre fiz tudo certinho. Por que o Senhor está permitindo isso? Encontra em mim, Senhor, algum pecado, alguma coisa. Por isso que o Senhor está me castigando. Eu quero entender. Jó debatia com Deus. E aí vinham os amigos e falavam assim: não, Jó, você fez alguma coisa, isso daí é o que você está colhendo, o que você plantou, não sei o que, não sei o que. Então, quase todo o livro de Jó é esse diálogo entre Jó questionando Deus e os amigos afirmando alguma coisa, e assim vai. E aí aqui no capítulo 11 ele fala, né? Assim você veria que Deus está castigando você, menos ainda do que você merece. Olha só, queridos, está dizendo assim: você merece mais. Quantas pessoas nos dizem isso? Ou não dizem, mas desejam. Sabe quem faz isso? É o acusador, é Satanás, é o nosso adversário. Primeiro ele faz você se sentir um ninguém, depois ele faz você ficar confuso, depois ele te acusa. O projeto de Satanás é te confundir, trazer confusão, para depois, enfim, destruir e devorar a sua fé e a sua confiança em Deus. Mas em nome de Jesus, nessa noite, você vai olhar para a situação que você está vivendo, para essa situação que talvez seja de dificuldade, e você vai dar um basta, e você vai dizer: aqui não, Satanás, aqui não. Sabe o que estava à prova realmente na vida de Jó? Sabe por que Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo? Porque se depois você continuar lendo o capítulo 1, você vai ver o que começou a acontecer com Jó. Veio um e falou assim: olha, a gente estava lá no campo, caiu um raio, matou todas as suas cabeças de gado. Olha, a gente estava lá na montanha, não sei o que, e veio um ladrão e roubou todas as suas ovelhas. Olha, a gente estava aqui em tal lugar, e os cavalos e jumentos que você tinha, estourou aqui a cerca, fugiram todos. E por último, ele ouviu assim: olha, veio um vento muito forte e derrubou o telhado da casa onde estavam todos os seus filhos. E sabe o que aconteceu? Eles morreram, todos. Mesmo diante disso, Deus permitiu ele passar por essa situação de escassez, de dificuldade. Talvez a nossa luta, a nossa dificuldade não chega nem a 1% do que Jó passou. E a gente já, não é? Talvez se você olhar para Jó, você daria até razão para ele. Falar assim: não, realmente, nós como humanos faríamos isso. Puxa, que difícil, que escassez, que luta. Mas o que realmente estava à prova ali, diante de Jó, era o seu orgulho, era a sua altivez, a sua confiança em si mesmo. Ele queria ser o mais justo, e até mais justo do que Deus. Sabia disso? Olha comigo na sua Bíblia, em Jó capítulo 32. Jó capítulo 32. Versículo 1 a 3. Jó estava convencido da sua inocência
E por isso os 3 amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Aqui eles falaram assim: não dá mais, não tem como convencer Jó. Ele está certo de que ele não fez nada e que Deus está ali pesando a mão sobre ele, alguma coisa está acontecendo, ele está discutindo com Deus, e a gente já brigou, falou para ele que não é isso, é ele, a culpa é dele. Versículo 2: aconteceu que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquiel e descendente de Bus, do grupo da família de Ram. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque esse dizia que era inocente e que Deus era culpado. Jó dizia o quê? Que era inocente, que Deus era culpado. E também ficou zangado com os 3 amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Jó não tinha entendido que o que estava pegando ali não era quem fez o que, ou por que estava acontecendo aquilo. Deus queria tratar o coração de Jó. Sabe por quê? Porque se o nosso coração for completamente dele, nada vai nos abalar, nada vai nos destruir, nada vai trazer confusão. Eu quero dizer para você e para mim nessa noite: quantas vezes nós queremos nos justificar? Quantas vezes nós queremos indagar com Deus e dizer: Deus, mas por quê? Deus, olha aqui, olha o que está acontecendo. Queremos brigar com Deus para ver quem tem a razão, né? Eu não sei você, mas eu já várias vezes quis brigar com Deus, como Jó. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios 16, 18. Coloca aqui para mim, por favor. Aqui, ó. O orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. O que estava levando Jó àquele momento de escassez, aquele tempo difícil, era a soberba, era a altivez. Então Deus está dizendo para nós: pare e pense. Será que não temos sido orgulhosos? Será que não temos sido donos de si mesmo? Deus fala através de Eliú, e aí Deus começa a quebrar Jó. Deus começa a abrir os olhos dele e dizer: olha, não é bem por aí, Jó. Quantos Eliús já surgiram na sua vida? Quantas pessoas chegaram para você, talvez um líder, um pastor, um amigo, que tentou abrir os seus olhos, que começou a te falar verdades, começou a fazer com que você voltasse a ouvir a voz de Deus? Quantos Eliús existem hoje? É difícil encontrar Eliús, pessoas que chegam e falam assim: Ulisses, vai dar tudo certo, olha, o Senhor é com você, você tem um Deus poderoso, você tem um Deus de milagres. Eliú começou a abrir os olhos de Jó e dizer: olha, Jó, você tem um Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. E aí ele começa a falar, se você ler lá depois do capítulo 32, começa a mostrar quem Deus é, quem fez os céus, quem fez a terra, o mar, tudo que nele há, o vento que sopra.
E Jó começou a ver que a vida dele era tão pequena diante de Deus. Ele começou a reconhecer e a ouvir de novo a voz do céu. O Senhor te convencerá nessa noite. O Espírito Santo abrirá os seus olhos para que você volte novamente a ouvir a voz do céu. Não importa a escassez que você esteja passando, não importa a dificuldade, pode ser ela pior, mas Deus vai te dar nesta noite um choque espiritual. Sabe o que Deus teve que fazer com Jó? Dar um choque espiritual nele. Tem pessoas que estão acomodadas, que estão tão preocupadas com si mesmo, que se esquecem que existe um Deus que é poderoso. O choque espiritual de Deus é para salvar a sua e a minha vida, é para fazer com que nós venhamos enxergar que não são os nossos atos, não é a nossa vontade, não são as nossas escolhas, mas é a vontade daquele que nos faz vencer. Lembra do tema? Acaso deve ele recompensar-te segundo o que você quer ou não quer? Eles estão chegando. Eles estão chegando. Então o choque espiritual de Deus para a nossa vida é hoje. É hoje. Deus está chacoalhando você para que você pare de falar de escassez, pare de falar dos seus problemas, pare de falar das suas dificuldades e comece a falar mais de quem é o seu Deus, do que Ele fez e do que Ele ainda fará. Amém? E aí Jó fez o quê? Confessou a sua ignorância. Abre comigo Jó 42. Jó 42. Eu vou conseguir terminar antes deles entrarem. Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu vou ler de novo. Oh Jesus. Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando você estiver naquela situação, você ergue as suas mãos e diz: bem sei que tudo podes, bem sei que tudo podes, bem sei que tudo podes. E aí ele diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, Jó falando, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. E aí, a cereja do bolo, versículo 5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando você entender isso e parar apenas de falar de Deus, mas começar a viver com Ele, você vai dizer essas palavras que Jó disse: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E você vai dizer que eu te conhecia de ouvir, mas agora eu estou com você, Deus. Aleluia. E sabe o que vai acontecer? Não há escassez mais. Aí, meu amado, minha amada, vai acontecer o que? A escassez vai se transformar em triunfo.
E não sou eu que estou dizendo, olha só a Bíblia, Jó 42:10. Eu quero que você se coloque em pé no seu lugar com a sua Bíblia. Jó 42, versículo 10. A palavra de Deus é poderosa. Olha só, irmãos, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Sabe o que Deus vai fazer com você? Mudar a sua sorte. E aqueles que estavam condenando Jó, colocando ele para baixo, sabe o que aconteceu? Quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor lhe deu o dobro de tudo, o dobro de tudo que antes possuía. Olha só, pega o que Deus está te falando. Não vá querer tirar satisfações com quem está te acusando, não. Ora por eles. Ora por eles. Sabe por quê? Porque Deus vai te honrar. Deus vai te dar 2 vezes mais do que você perdeu. E aí, meu irmão, é só glória. Ergue suas mãos para os céus. Diga: Senhor, me ajuda. Me ajuda a passar por esse momento. Me ajuda a entender que o Senhor é poderoso. Me ajuda a entender que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glorifica Ele agora. Glorifica Ele. Ouça essa canção agora e deixe Ele tocar no seu coração poderosamente. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Deus está dizendo isso. Lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Deus está dizendo para Não você: desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. É a tua visão. eu quero fazer a você agora um convite. Você que está aqui nessa noite, que sentiu o Espírito Santo falar com você, que sentiu o choque espiritual de Deus nessa noite. Eu já estou aqui, mas eu quero orar com você, porque há uma unção sendo derramada nesse lugar. E se você deseja receber isso, vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. O Espírito Santo vai te tocar. Vem, Espírito. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração.
você vai ver as portas começarem a se abrir. Você vai ver Deus te abençoando, Deus te abençoando. Eu vejo pessoas alcançando grandes vitórias aqui, pessoas alcançando o que aos olhos humanos é impossível. Deus vai te dar. Pega suas mãos, recebe. O céu de ousadia, o céu de conquista, o céu de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. O céu de ousadia, o céu de conquista, o céu de multiplicação. Aleluia. Você vai voltar para o seu lugar cantando essa canção, celebrando ao Senhor e já agradecendo pelo que Ele fez na sua vida. Aleluia. Oh, Jesus. Recebo agora. Cante isso, cante. Receba a unção de ousadia, unção de conquista, nossa multiplicação. Amém? A Aline está preparando uma música aí. Então, igreja, nós vamos receber os nossos pastores, os nossos líderes, com uma salva de palmas ao Senhor. Entre. Seja bem-vindos.